Olá, sou Fernando Leonide e nesse projeto vamos aprender como se consome uma API utilizando o PHP. O projeto consiste numa pesquisa de CEP, lembrando que o projeto é didático, pois uma pesquisa de CEP é mais eficiente utilizando um front-end, no caso o próprio JavaScript. Além disso, além do consumo, né, por exemplo, 18.135.300, se eu digitar aqui, ele traz para mim informações desse CEP. Além do consumo em si, a gente vai aprender outras coisas com esse projetinho, né? Por exemplo, como validar dados usando expressões regulares, ou então como usar expressões regulares nos meus projetos, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 18, 135, 300 mais um zero, é um CEP que está mal formatado, porque ele tem um número a mais, né? Então fala CEP inválido. Se eu digitar, tentar enviar, CEP inválido também. Então, ou seja, estou validando usando expressões regulares e também validando se existe no banco de dados. Então, por exemplo, 18.135, 888 é um CEP que não existe no banco de dados do ViaCEP. Então, CEP não é encontrado. Então, é isso que a gente vai tentar fazer nesse projeto. Então, só para enumerar novamente os objetivos: consumo de API, uso de expressões regulares tanto para formatar como para validar, e também o uso de funções de forma mais eficiente e mais semântica nos projetos. Muito bem, nesse vídeo em si, só vamos ver o consumo de API e mais nada. Eu vou tentar segmentar alguns vídeos, poucos vídeos, vai ser uns 2 ou 3 no máximo, só para para ser fácil de encontrar onde você está com dúvida e também para cada vídeo tem um objetivo só. E nesse caso desse vídeo vai ser simplesmente consumo da API. Só a gente ir lá no via CEP, que vai ser o site que a gente vai usar, e trazer o CEP, mais nada. Não como mostrar esses dados na tela, nem isso. Tudo bem? Para isso a gente vai precisar dos arquivos, eu já deixei lá no meu GitHub. Então, para quem não lembra, meu GitHub é o Fernando Leonide, né? O repositório que a gente está usando é esse que está vendo aqui na tela aqui, né? É esse aqui. Bom, é, uma vez baixado do meu repositório, que é o arquivo esse aqui, o 07 consumo API, você vai ter três arquivos: o index, onde está só o HTML, o style, onde está uma formatãozinho para um form para deixar daquele jeito, e o ViaCEP que não tem nada. Eu coloquei um Olá Mundo aqui só para não ficar vazio. É, beleza, vamos então abrir o nosso projeto aqui, né? Call host 07 consumo de API está aqui, né? Não tem nada programado, ó. Não faz nada, simplesmente isso. Beleza, então o que a gente vai fazer primeiro? Só aprender a consumir. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos chamar o PHP aqui. Então vamos colocar aqui um include, né? Vamos já fechar aqui primeiro, porque senão eu vou esquecer depois. Vamos dar um include aqui no ViaCEP. E é, E beleza, então toda vez que chamar esse cara, ele vai ter ele vai chamar o ViaCEP. Então no ViaCEP a gente vai fazer todo o código necessário para esse consumo. Por enquanto, como falei, é simplesmente o consumo que a gente vai fazer. Então, o consumo de uma API em PHP é muito simples. O que a gente precisa? Precisamos primeiro da URL. Então, URL. E aí, onde que é a URL? A URL, vamos pegar ali do navegador, que a gente vai usar o ViaCEP. É muito importante quando vocês trabalharem com APIs, vocês lerem a documentação da API, né?
Nesse caso do ViaCep, ele tem bem documentado, tem exemplos, tem saídas, ó, tanto a saída em JSON como em XML e outras saídas também, tá? Mas a gente vai usar o JSON, que é um padrão. E aqui tem um exemplo de consumo, ó. Se eu clicar aqui, ele mostra para mim aqui o endereço, ó. Então é esse endereço que eu preciso. E esses são os dados que ele traz para mim, desse CEP aqui, que é Praça da Sé, né? Lá do ímpar. Então vamos lá no meu PHP e colo aqui o endereço. O consumo que a gente vai fazer também vai ser usado o file get content, tá? Existem outras maneiras também, em outras oportunidades a gente vai ver essas outras maneiras. Então vamos supor aqui que a gente pode fazer. A gente pode criar uma variável chamada endereço, né? Address. E a gente vai dar um file get, né? Nessa URL. E vamos ver aqui o, o resultado desse endereço. Então, se a gente vem aqui na nossa página, dá um F5, aí ele traz aqui, ó, todos os dados. Ou seja, a variável endereço, ela está trazendo através do vardump os dados na minha tela. Então, se a gente vier aqui, ó, você pode ver como que está trazendo as informações. Né? Então, as informações estão aqui, ó. E isso é o vardump, né? Ele está até falando aqui o tamanho, né, dessa string, né? E se vocês olharem, é, é uma string, ó. Não é não é uma não é um objeto ou um array, é uma string que ele está trazendo para a gente. Mas beleza, só que eu já tenho essa informação. É lógico que aqui eu tenho que alterar esse cara aqui, né, esse CEP. Então, por exemplo, vou colocar meu CEP 18.135.300. Então vamos olhar de novo lá no site, ó, qual que ele está trazendo? Ele está trazendo para Praça da Sé. Só que agora eu vou colocar o meu. Vou dar um F5 lá na página. E está aqui, Avenida São Manuel 211. Beleza. Isso aqui também ele vai ter que ser alterado não por esse número, e sim por uma variável, né? Então eu posso colocar aqui o CEP, por exemplo, e aqui eu crio outra variável chamada CEP, onde eu vou jogar esse CEP aqui. Então, verificando novamente aqui, tá, aqui ele está trazendo esse CEP, mas vamos trocar aqui o CEP para a gente não ter um falso positivo, né? Acho que é esse CEP aqui mesmo, vamos ver. Tá aqui, ó. São Paulo também, vamos pegar outro, bem diferente aqui. 699-23000, acho que é esse. E tá aqui. É do Acre, né? Rio Branco aqui. Beleza. Então, está trazendo uma string. Então, como vocês viram, é relativamente simples o consumo. Seria isso. Porém, para eu poder trabalhar, para eu poder pegar os dados, é melhor sempre, como a gente já viu como trabalhar com o JSON, é eu converter isso, né? Dar um decode aqui. Então, dá um JSON, decode, tudo isso aqui, para ele transformar isso em um objeto ou num array associativo. Então, se eu verificar agora, então aqui está trazendo já um objeto. Ó. Então, ele está trazendo um objeto e cada objeto tem seus atributos. Né? Atributo CEP, atributo UF e assim por diante. Cada atributo tem sua informação. Beleza. E se eu quisesse que a informação viesse em
não em objeto, e sim no array associativo. Então, é o segundo parâmetro do JSON decode, né? Que seria você colocar true, que aí ele traz para a gente um array associativo. Né? Vou dar um F5 aqui, e tá aí, ó. Em vez dele ser um objeto agora, ele é um array associativo, ó, um array com 9 posições. E está aqui a mesma coisa, tá? Bom, mas eu vou trabalhar como eu vou... Aí se você colocar aqui falso para trazer objeto, né? False. Isso a gente já viu, mas só relembrando mesmo. Então um F5 aqui. E está aqui os dados aqui. Como o falso ele é o padrão, então não preciso colocar. Vou deixar ele sem isso. Beleza. Ele está trazendo para mim o endereço. Mas se eu não quiser todos esses endereços, se eu quiser só o bairro, ou só, por exemplo, a cidade, a localidade aqui, que é a cidade, né? Então, como estou trabalhando com objeto, basta eu colocar o atributo que eu quero. Então, meu var_dump agora só vai trazer a localidade. Então, um F5 aqui. E está aqui, ó. Só a localidade, ó, Rio Branco. Rio Branco. É uma string de uma propriedade só. Beleza? Então vamos ficar nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo. E no próximo a gente vai ver como fazer esses dados, como mostrar esses dados nos meus campos corretos. Valeu!